E som. Uma boa noite a todos vocês. Estamos aí no terceiro final de semana, no período então do Advento. Ou seja, o Natal está bem próximo, o Natal já vem chegando. E eu quero saudá-los nas palavras bíblicas do Salmo 146, que diz: Aleluia, que todo o meu ser te louve, ó Senhor. A vida inteira eu louvarei o meu Deus e cantarei louvores a Ele, enquanto eu viver. E porque nós queremos louvar a Ele, adorar a Ele, servir a Ele, principalmente por causa de Jesus, que é o cumprimento das promessas de Deus para nós. Então, sintam-se saudados, abraçados, os membros aqui da congregação Evangélica Luterana Cristo, presencialmente nesta casa de Deus, também os membros que se unem a nós pela internet e aqueles que nos visitam. Temos algum visitante aí? Aí pode levantar a mão. Sintam-se saudados, né? Aqueles visitantes que se unem a nós também aí pela internet. Nós queremos passar neste momento então aos avisos, que são os seguintes. Então nós temos cultos todos os sábados às 18 horas, com transmissão pelo Face, e todos os domingos de manhã, então às 9 horas. Algumas propagandas, nós temos à disposição devocionário 5 minutos com Jesus. Ao preço de R$30, falar então com a nossa agente de literatura, Sirlei. Ainda temos alguma coisa, né, Sirlei? Então tá certo, então aproveitem, gente, porque eles estão indo, né, rapidamente, certo? Ou falar com a nossa secretária. Castelo Forte, então, ao preço de R$25. Mensageiro Luterano, ao preço de R$89. Então, as edições, então, impressas. Agora vem em 4 edições, 4 revistas no ano. Então, são trimestrais, então, as revistas. Se alguém quiser a revista impressa, então, o preço é R$89. Também eu lembro que o Mensageiro Luterano, ele continua tendo acesso livre, então, ao seu conteúdo no portal mensageiroluterano.com.br. Agora, as versões impressas, então, têm esse custo e vocês podem, o quanto antes, fazer, então, a encomenda daqueles que quiserem com a nossa agente de literatura ou com a secretaria, para que possamos, então, fazer então, esta encomenda também. Flores para o altar. Então, quem quiser enfeitar a igreja, adorar a Deus, agradecer a Ele em alguma data especial, trazendo flores até o altar, então temos um cartaz aí na porta e vocês podem escolher as datas que vocês gostariam. Aí fiquem à vontade. Você fez a inscrição, então, na participação do culto? Preencher essa ficha na entrada da igreja é muito importante. Melhor ainda fazer a inscrição pelo link que é disponibilizado, então, no grupo da congregação no WhatsApp. Se alguém não está, pode pedir, solicitar ao presidente, então, para que possam ser inclusos lá nessa lista de transmissão. Se não, lá no Face também é publicado o link para a inscrição antecipada, então, do culto, certo? O que para nós já é melhor, pois já está lá, né, o nome, ou seja, facilita bastante, então, quando se usa esse e-mail. Mas se alguém preferir
o modo convencional, antigo, preenchendo o cartãozinho na porta da igreja. Se você não fez a inscrição na chegada, faça-o na saída, o que é muito importante para os dados estatísticos também da nossa congregação. Demais avisos, quarta-feira temos estudo bíblico online às 19h30, então pelo Face, você é convidado, é o último do ano, o ano civil. Quinta-feira, culto em Cruzeiro do Sul, às 20 horas, e sexta-feira, 19 horas, culto no Larias. Também destaco, no próximo sábado, teremos o casamento de Juliana Graciela Schmidt e Ari Jordão Pacheco, e essa cerimônia vai acontecer, então, em Bom Retiro do Sul, onde estarei dirigindo, então, esse momento, então, do casamento, então, destes. São os avisos que nós temos. Queremos iniciar, então, o culto, cantando o hino, os que amam Deus serão iguais ao brilho. Os que amam Deus serão iguais ao brilho do sol ao amanhecer. Os que amam Deus serão iguais ao brilho do sol ao amanhecer. Trevas fazem desaparecer a formosa luz do amanhecer, mas outro dia nascerá e o sol de novo brilhará. Os que amam Deus serão iguais ao brilho do sol ao amanhecer. Os que amam Deus serão iguais ao brilho do sol ao amanhecer. Homem contra homem lutará, dor e pranto não acabará, mas Deus Pai nos manda o Salvador, o seu Filho, nosso Redentor. Os que amam Deus serão iguais ao brilho do sol ao amanhecer. Os que amam Deus serão iguais ao brilho do sol ao amanhecer. Continuam guerras e terror, injustiças em lugar do amor, mas Jesus a nossa espera está, em seus braços nos receberá. Os que amam Deus serão iguais ao brilho do sol ao amanhecer. Os que amam Deus serão iguais ao brilho do sol ao amanhecer. Queremos invocar a presença do nosso Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos, queridas irmãs, desde o dia que fomos batizados, nós somos filhos de Deus. E Deus assim nos alimenta na palavra, na Santa Ceia, a partir do momento oportuno.
A partir do momento que fomos instruídos e confirmamos a fé ou recebidos na congregação. Mas apesar dessa condição e dessa ação continuada de Deus em nós, infelizmente não deixamos de pecar. Pecamos em pensamentos, palavras e atitudes. Que bom que sempre Deus, no seu amor e graça, nos chama ao arrependimento e por Jesus nos oferece então o perdão. Queremos orar neste momento buscando essa graça de Deus. Ora o oficiante e todos conforme segue na projeção. Onipotente Deus, nosso Criador e Redentor, nós, pobres pecadores, te confessamos que somos por natureza pecaminosos e impuros e que temos cometido pecado contra ti por pensamentos, palavras e ações. Recorremos, portanto, ao refúgio de tua infinita compaixão, buscando e implorando a tua graça por amor de nosso Senhor Jesus Cristo. Ó misericordioso Deus, que deste o teu Filho unigênito para que morresse por nós. Tem compaixão de nós e por amor de Jesus nos concede a remissão de todos os nossos pecados. E pelo teu Santo Espírito, aumenta em nós o conhecimento verdadeiro de ti e de tua vontade, e a reta obediência à tua palavra, a fim de, por tua graça, alcançarmos a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Muito estimados, o Deus Todo-Poderoso, nosso Pai Celestial, teve compaixão de nós e entregou o seu Filho unigênito para que morresse por nós. E por amor de seu nome nos perdoou todos os nossos pecados. E aos que creem em seu nome, lhes deu o poder de serem feitos filhos de Deus. E lhes prometeu o seu Espírito Santo. Quem crer e for batizado será salvo. Concede-o, ó Senhor, a todos nós. Amém. O introito, que é o salmo responsivo para o culto de hoje, é o salmo 146. Salmo 146, louvor a Deus, o Rei Eterno. Um versículo oficiante e outro a congregação. E o último versículo, então, pronunciaremos em conjunto. Aleluia! Que todo o meu ser te louve, ó Senhor. A vida inteira eu louvarei ao meu Deus. Cantarei louvores a Ele, enquanto eu viver. Não ponham a sua confiança em pessoas importantes, nem confiem em seres humanos, pois eles são mortais e não podem ajudar ninguém. Quando eles morrem, voltam para o pó da terra, e naquele dia todos os seus planos se acabam. Feliz aquele que recebe a ajuda do Deus de Jacó, aquele que põe a sua esperança no Senhor seu Deus. Criador do céu, da terra e do mar, e de tudo o que nele existe. O Senhor sempre cumpre as suas promessas. Ele julga a favor dos que são explorados e dá comida aos que têm fome. O Senhor Deus põe em liberdade os que estão presos. E faz com que os cegos vejam. O Senhor levanta os que caem e ama aqueles que lhe obedecem. O Senhor protege os estrangeiros que moram em nossa terra. Ele ajuda as viúvas e os órfãos, mas faz com que fracassem os planos dos maus. O Senhor será rei para sempre, ó Jerusalém. O seu Deus reinará eternamente. Aleluia. Amém. Podem se assentar, cantemos Grande Deus o teu louvor. A terceira estrofe do hino por ser adoração à Trindade será cantada em pé. Grande Deus, o teu louvor, hoje unidos em tua amor.
eterno amor. Com os anjos celebramos e prostrados ante ti vimos te adorar aqui. Cristo Salvador verás, com amor em nós domina, tua graça, tua paz, ó Senhor, ao mundo ensina, que remido em tua luz possa andar, ó Rei Jesus. Seja o Pai eterno Deus, dá o Espírito da vida, e a Jesus nos altos céus, honra sem cessar rendida, infinito é seu amor, cantem todo seu louvor. A primeira leitura bíblica encontramos em Isaías 35, 1 a 10. O deserto se alegrará e crescerão flores nas terras secas. Cheio de flores, o deserto cantará de alegria. Deus o tornará tão belo como os montes Líbanos, tão fértil como o monte Carmelo e o vale de Saron. Todos verão a glória do Senhor, verão a grandeza do nosso Deus. Fortaleçam as mãos cansadas, deem firmeza aos joelhos fracos. Digam aos desanimados: não tenham medo, animem-se, pois o nosso Deus está aqui. Ele vem para nos salvar, ele vem para castigar os nossos inimigos. Então os cegos verão e os surdos ouvirão. Os aleijados pularão e dançarão, e os mudos cantarão de alegria. Pois fontes brotarão no deserto, e rios correrão pelas terras secas. A areia quente do deserto virará um lago, e haverá muitas fontes nas terras secas. Os lugares onde vivem os animais do deserto virarão brejos, onde crescerão taboas e juncos. Haverá ali uma estrada, que será chamada de Caminho da Santidade. Nela não caminharão os impuros, pois ela pertence somente ao povo de Deus. Até os tolos andarão nela e não se perderão. Nesse caminho não haverá leões. Animais selvagens não passarão por ele. Ali andarão somente os salvos. Aqueles a quem o Senhor salvar voltarão para casa. Voltarão cantando para Jerusalém, e ali viverão felizes para sempre. A alegria e a felicidade os acompanharão, e não haverá mais tristeza nem choro. A leitura da epístola encontramos em Tiago, capítulo 5, versículos 7 a 11. Por isso, irmãos, tenham paciência até que o Senhor venha. Vejam como o lavrador espera com paciência que a sua terra dê colheitas preciosas. Ele espera pacientemente pelas chuvas do outono e da primavera. Vocês também precisam ter paciência. Não desanimem, pois o Senhor virá logo. Irmãos, não se queixem uns dos outros para não serem julgados por Deus.
O juiz está perto, pronto para vir. Lembrem dos profetas que falaram em nome do Senhor e os tomem como exemplo de paciência nos momentos de sofrimento. E nós achamos que eles foram felizes por terem suportado o sofrimento com paciência. Vocês têm ouvido a respeito da paciência de Jó e sabem como no final Deus o abençoou, porque o Senhor é cheio de bondade e de misericórdia. Até aqui a leitura. Deus tem amado o mundo inteiro, Deus tem amado também a mim. Torno a dizer, Deus tem amado também a mim. Achei-me preso em vil pecado, achei-me preso sem salvação. Torno a dizer, Deus tem amado também a mim. Jesus querido me foi mandado, Jesus querido salvou-me a mim. Torno a dizer, Deus tem amado também a mim. Jesus tornou-se por mim culpado, Jesus tornou-se meu Salvador. Torno a dizer, Deus tem amado também a mim. A ti louvores, amor eterno, a ti louvores eu cantarei. Torno a dizer, Deus tem amado também a mim. O Santo Evangelho encontramos em Mateus capítulo 11, do versículo 2 ao versículo de número 15, que leio então neste momento diante de vós. João Batista estava na cadeia e quando ouviu falar do que Cristo fazia, mandou que alguns dos seus discípulos fossem perguntar a ele: o Senhor é aquele que ia chegar ou devemos esperar o outro? Jesus respondeu: voltem e contem a João o que vocês estão ouvindo e vendo. Digam a ele que os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são curados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e os pobres recebem o Evangelho. E felizes são aqueles que não abandonam a sua fé em mim. Quando os discípulos de João foram embora, Jesus começou a dizer ao povo o seguinte a respeito de João: o que vocês foram ver no deserto? Um caniço sacudido pelo vento? O que foram ver? Um homem bem vestido? Ora, os que se vestem bem moram nos palácios. Então me digam, o que esperavam ver? Um profeta? Sim, eu afirmo que vocês viram muito mais do que um profeta, porque João é aquele a respeito de quem as Escrituras Sagradas dizem: aqui está o meu mensageiro, disse Deus, eu o enviarei adiante de você para preparar o seu caminho. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. De todos os homens que já nasceram, João Batista é o maior. Porém, quem é menor no reino do céu é maior do que ele. Desde os dias em que João anunciava a sua mensagem até hoje, o reino do céu tem sido atacado com violência, e as pessoas violentas tentam conquistá-lo. Até o tempo de João, todos os profetas e a lei de Moisés falaram a respeito do reino. E se vocês querem crer na mensagem deles, João é Elias, que estava por vir. Se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouçam. Até aqui, o Evangelho para o culto de hoje. Então, neste momento, como confissão de fé, usaremos então o cartão promessa, porque esse é o culto do cartão promessa, onde nós então, motivados na fé e no amor a Deus, somos
incentivados a renovar justamente a promessa para o nosso Deus, a partir da graça e do amor, de louvor, de adoração, a promessa de também participarmos regularmente dos cultos, participação assídua também da Santa Ceia, buscarmos viver, então, vida de obediência, vida de serviço, e somos incentivados também a fazermos um voto de oferta em termos percentuais, motivados, então, na fé e no amor. Então, como vai funcionar, então, esse momento? Nós vamos juntos lendo, minha promessa, aí ofertar regularmente ficamos em silêncio, aí seguimos de toda a minha renda mensal para a manutenção e expansão do seu reino, com a graça e a bênção de Deus. Oportunamente, talvez no momento das ofertas de hoje, ou no próximo culto, ou posterior, você é incentivado a pegar o cartão promessa, talvez aí na porta da igreja, os envelopes para o ano que vem, oficializar a tua promessa diante do altar, pondo ela no gasofilácio e depois regularmente trazer também as suas ofertas em gratidão então a Deus. Fazemos juntos agora, mas eu não trouxe, não tem problema, você faz e traz outro dia, e esse é o incentivo. Eu não quero trazer, ok, é uma decisão sua, mas você é incentivado então a isso. Seguimos então minha promessa em conjunto. Em resposta de gratidão a Deus por suas bênçãos materiais e espirituais em minha vida, reconhecendo que meu tempo, dons e bens vêm de Deus e são dele, como filho de Deus vou viver uma vida cristã santificada, participar regularmente dos cultos, ter participação assídua na Santa Ceia, colaborar nas atividades da congregação, ofertar regularmente de toda a minha renda mensal para a manutenção e expansão do seu reino, com a graça e a bênção de Deus. Então essa é a nossa confissão de fé também, neste culto de hoje. A congregação pode se assentar, esse é o momento então das crianças. As crianças vêm até a frente, aquelas que têm a oferta fazem a oferta, todos recebem a bênção de Deus e vão para a escola dominical. Espera aí. Neste momento, então, daí vocês. Então, agora vocês juntam as mãos. Pode juntar as mãos, fechar os olhos. E agora vocês recebem, então, a bênção de Deus. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Agora vocês vão com as professoras, professora Carla, professora Evelyn, podem ir com elas, então agora para a escola dominical. Em preparação à mensagem, cantemos o próximo hino. Quem só no Senhor põe a sua fé e vive servindo em amor, mesmo que em muitos momentos terá problemas que causam a dor. É nesses momentos que a sua fé dará provas de pois soluções o Senhor mostrará que ainda existem aqui. Confie em Deus, pois é o Senhor e sempre conosco está.
está. Em muitos momentos nós vamos ter a ideia de que tudo é mal. Muitos amigos já não mais serão fiéis companheiros aqui. E nesses momentos de vida assim, podemos nos desesperar. Mas uma coisa podemos ter fé, que Deus não irá nos deixar. Confie em Deus, pois é o Senhor que sempre conosco está. Confie em Deus, pois é o Senhor que sempre conosco está. E sempre as crianças contai de Deus, a fim de crescerem fiéis. Nunca temendo a verdade falai, que Deus ama todos igual. E quando partirmos do mundo aqui, felizes podemos estar. Muitos irmãos vamos encontrar, e a Deus louvaremos sem fim. Confie em Deus, pois é o Senhor que sempre conosco está. Confie em Deus, pois é o Senhor que sempre conosco está. Que Deus e Espírito Santo possa agir livremente no coração e na mente de cada um de nós, que sejamos fortalecidos em Jesus, o cumprimento das promessas de Deus. Amém. Pode se assentar. Queridos irmãos, queridas irmãs, no Senhor e Salvador Jesus. Na nossa vida, muitas vezes, acabamos tendo dúvidas a respeito de muitas coisas. E aí nós buscamos tirar essas dúvidas. Queremos crescer aí no conhecimento, tirando essas dúvidas, para assim podermos avançar com mais tranquilidade e mais segurança. Isso é bom. A verdade é que nós nunca sabemos tudo. E também é muito bom quando nós queremos crescer no conhecimento das coisas de Deus. Olhando para o evangelho do culto de hoje, nós vemos João Batista, aquele que foi profetizado lá no Antigo Testamento como a voz do deserto que viria preparar o caminho para Jesus. E ele foi muito fiel na sua missão e anunciou a mensagem de Deus preparando o caminho. Mas chegou um momento que ele, colhendo as consequências justamente de levar esta mensagem, ele estava na cadeia. E diz o texto do evangelho de hoje que quando João ouviu falar do que Cristo fazia, ele mandou que alguns dos seus discípulos fossem perguntar para ele. Nós estamos falando de dúvidas. O Senhor é aquele que ia chegar ou devemos esperar o outro? O Senhor é, de fato, o Messias? Aquele que estava por vir? Ou ainda não?
E aí Jesus respondeu diante dos enviados de João Batista, que trouxeram a pergunta dele. Ele respondeu: voltem lá e contem a João o que vocês estão ouvindo e vendo. Digam a ele que os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são curados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e os pobres recebem o evangelho. E felizes são aqueles que não abandonam a sua fé em mim. Era o que João precisava ouvir. Com certeza, essa mensagem o fortaleceu. O firmou ainda mais no Cristo, aquele que ele preparou o caminho, o Cordeiro de Deus que veio tirar o pecado do mundo, que veio buscar e salvar o perdido. Mas por que foi que Jesus usou estas palavras para João? Vocês ouviram a leitura do Antigo Testamento? A profecia: os cegos verão, os surdos ouvirão, os aleijados pularão e dançarão. Os mudos cantarão de alegria, pois fontes brotarão no deserto, rios correrão pelas terras secas. A areia quente do deserto virará um lago e haverá muitas fontes nas terras. A profecia era, na mensagem, Jesus Cristo, o cumprimento de todas as promessas de Deus, haveria alegria, haveria abundância, haveria glória e grandeza do próprio Deus. Ou seja, a salvação para o mundo e os frutos desta obra grandiosa trariam bênçãos, satisfação, certezas maravilhosas. Porque Jesus, o Deus e o homem, ele provou justamente e testemunhou quem ele era. O Deus e o homem, o Salvador da humanidade. Aquele que tinha poder sobre todas as coisas, mas que depois foi humilde e obedeceu a Deus até a morte, e morte de cruz. Ou seja, Jesus é o cumprimento das promessas de Deus. O próprio salmista diz a mesma coisa. O Senhor cumpre as promessas. Ele julga a favor dos explorados. Dá comida aos que têm fome. Põe em liberdade os presos. Faz com que os cegos vejam. O Senhor levanta os que caem e ama aqueles que lhe obedecem. Ele protege os estrangeiros. Ele ajuda as viúvas e os órfãos. Ele faz com que os planos dos maus fracassem. Ele é rei para sempre. Ele reinará eternamente. Feliz o homem, o ser humano, que confia em Deus. Não que confie em pessoas importantes, porque são mortais, frágeis e fracos. Feliz é o homem, disse Jesus, que permanece na fé nele até o fim. Ou seja, que não cai, que não abandona. Felizes são aqueles que não abandonam a sua fé em mim. Afinal, é por ele que temos as promessas de Deus cumpridas aqui e para sempre. E ele se revelou como Salvador da humanidade, o meu e o teu Salvador. Que você possa também, motivado justamente nesse amor e graça, louvar e adorar a Deus o Senhor. Que você possa receber dele os frutos que ele quer dar para você. Alegria. A partir disso, o ânimo, a coragem, a força novamente. Você ouviu na profecia: não tenham medo,
animem-se, Deus está aqui. Ele vem nos salvar. Ele vem para castigar os nossos inimigos. Aliás, os piores inimigos ele derrotou. E todos os inimigos, com certeza, da fé serão punidos para a eternidade. Mas nele há esperança, alegria, a glória, a ânimo, a força, a coragem, a paciência. E como nós lemos isso, como isso foi enfatizado também em Tiago, suportamos sofrimentos, aflições, enfim, nós vivemos sob o seu amor e o seu cuidado. Porque o Senhor, ora, nos assiste no seu amor e na sua graça aqui em todos os dias. Esse final de semana é o final de semana em que celebramos o dia da Bíblia. Eu retorno ao ponto inicial da mensagem, quando João Batista mandou os seus seguidores questionarem Jesus. O Senhor é aquele que iria chegar ou devemos esperar outro? Como foi que Jesus respondeu? Ele respondeu com as profecias. Aquelas de Isaías, de 700 anos antes de Cristo, e aquelas lá dos livros de Salmos que também nós lemos. Foi assim, ele respondeu com a palavra. E a partir disso, João com certeza foi acalentado, foi fortalecido, foi animado, foi abraçado. Ele sabia do que realmente Jesus estava falando, que era ele a salvação do mundo. Nós, por vezes, também temos, ora, dúvidas. Talvez, quem sabe, nós também vivemos situações tipo a que João viveu, diante talvez de tribulações. E aí perguntamos sobre isso. Que nós possamos sempre ouvir e valorizar, especialmente aquilo que Deus diz na sua palavra. E a partir disso, que sejamos acalentados e fortalecidos. Que não venhamos a duvidar, mas que possamos assim, na ação do Santo Espírito, crermos nessas palavras e promessas, então, do nosso Deus. Porque afinal, a Bíblia, ela é inspirada por Deus, ela é palavra de Deus. E quando se olha para a Escritura, links como esses que eu apontei agora, no momento da mensagem, existem centenas. Ou seja, não são apenas 3 referências históricas anteriores, que ora são cumpridas, mas são várias referências, desde o início da Escritura, desde o Gênesis, até o seu cumprimento, e assim até o final dos tempos. Como isso é possível? Somente porque a Bíblia é a palavra inspirada por Deus. Do contrário, não seria assim. João Batista sabia muito bem disso. E você também tem ouvido a respeito disso. Então, que pelo Espírito Santo, diante das tuas dúvidas, diante das tuas fragilidades, você possa sempre perguntar sobre o que Deus diz na sua palavra. E quando você ouvir aquilo que Ele diz na sua palavra, que pelo Espírito Santo você possa crer. Porque a Escritura nos torna, conforme lemos em Timóteo, capítulo 3, sábios para a salvação. Primeiro propósito da Escritura, pela fé em Cristo Jesus, porque não tem outra fé, não tem outra forma pela qual Deus cumpre as suas promessas sobre nós nesta vida e para a eternidade. Mas também pela Escritura nós aprendemos aquilo que é útil, nós aprendemos a verdade, sabemos aquilo que está errado e precisa ser condenado, nós ouvimos do que precisa ser corrigido e ouvimos de como precisamos viver como servos de Deus, para estarmos melhor preparados e prontos para todo tipo de boas obras, e vivendo no melhor caminho, seguindo o melhor caminho, para que, pelo Espírito,
possamos de fato receber a força, o ânimo, a coragem, a alegria, as certezas que Deus nos dá e vivenciarmos a sua glória, e para que sejamos de fato animados, dirigidos e abençoados então por nosso Deus. Que nós possamos seguir firmes com Jesus. Jesus que é a luz do mundo. Jesus que é o libertador, a segunda vela do advento. A terceira, que Ele é o príncipe da paz. A quarta, que Ele é o rei dos reis e senhor dos senhores. Enfim, aí acenderemos na véspera do Natal, no dia 24, no culto aqui às 18 horas, a quinta vela, celebrando o cumprimento desta promessa. Que Deus, Espírito Santo, possa agir no teu e no meu coração. E que nós possamos crescer na fé e nos frutos da fé. E na confiança, muito especialmente, daquilo que Deus nos diz. Na confiança naquilo que Ele nos diz na sua palavra. A exemplo também de João Batista e de tantos grandes homens de fé, instrumentos do passado, do presente e com certeza do futuro. Em nome de Jesus. Amém. Nos coloquemos em pé. A paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde nossos corações e mentes em Cristo Jesus para a vida eterna. Amém. Durante as ofertas, cantemos o próximo hino. Podem se assentar. Felicíssimo, contentíssimo, tempo santo de Natal. Amor profundo salvou o mundo. Alegrai-vos, alegrai-vos, ó cristãos. Felicíssimo, contentíssimo, tempo santo de Natal, o Rei da Glória trouxe a vitória. Alegrai-vos, alegrai-vos, ó cristãos. Felicíssimo, contentíssimo, tempo santo de Natal. Cantam seus hinos, alegrai-vos, alegrai-vos, ó cristãos. Queremos orar, oficiante e congregação, conforme a projeção. Rei dos reis e Senhor dos senhores, traz alegria à tua igreja em todo o mundo, enquanto nos preparamos para a anual celebração do teu santíssimo nascimento em Belém. Por meio do teu Espírito Santo, dá-nos coragem e força para compartilhar com os outros a nossa alegria e a segura esperança naquele que nasceu de uma virgem para nos salvar de nossos pecados. Mostra o teu poder, ó Senhor. Vem e salva-nos. Deus eterno, proteja a nós, teus filhos batizados, de toda tentação. Quando tentados pelo pecado, orienta-nos por meio do teu Santo Espírito para nos abstermos de toda e qualquer forma de mal, e que em lugar disso façamos aquilo que é certo e bom. Concede que nossa vida evidencie a ação do Espírito Santo em amor, alegria, paz, paciência, delicadeza, bondade, fidelidade, humildade e domínio próprio, à semelhança da imagem do teu Filho unigênito. Mostre o teu poder, ó Senhor. Pai celestial, mantém sob teu cuidado todos aqueles que sofrem por não terem um lar, um emprego ou mesmo que comer. Sustenta-os em meio às suas muitas preocupações e ansiedades, à medida que eles procuram sustentar a sua família.
Lembra-os de que prometeste prover todo o necessário para o sustento do corpo e da vida, e utiliza a tua igreja para personificar o teu amor, compaixão e ajuda, sempre presente para socorro daqueles que passam necessidade. Mostre o teu poder, ó Senhor. Ó Deus, assumiste a natureza humana para trazer boas novas aos oprimidos por doenças e enfermidades. Conforta todos os que estão hospitalizados, aqueles que passam por exames e tratamentos médicos e aqueles que têm doenças crônicas. Enfim, Senhor, nós te pedimos por todos os idosos que passam também por situações especiais, por sofrimentos, talvez pela fragilidade física, que lutam também com problemas de saúde e outras situações. Não os desampares, ó Deus. Tu sabes também, Senhor, enfim, de todos nós que aqui estamos, mas também de forma especial, olhando para os enfermos, nós te rogamos, em meio às dificuldades físicas, mantém-nos firmemente estabelecidos na fé cristã, sempre confiando em tua salvação do pecado e resgate da morte eterna e do diabo. Ó Senhor. Deus Todo-Poderoso, olha graciosamente por aqueles que sofrem pelo luto. No meio de sua profunda tristeza, alegra os seus corações com a promessa de que os crentes serão vestidos com as vestimentas puras e santas de tua justiça. Concede-lhes a segura esperança na ressurreição do corpo e um alegre encontro com os seus no céu. Mostra a tua salvação, ó Senhor. Ó Senhor, nosso Deus, a salvação está tão perto de nós, sem que o percebamos. Agradecemos-te por revelares a tua salvação para nós por meio da palavra e dos sacramentos. Torna-nos dispostos a receber esta salvação no corpo e no sangue de Cristo, para o perdão de todos os nossos pecados, e concede-nos corações agradecidos para amarmos de coração uns aos outros. Mostra o teu amor perdoador, ó Senhor. Em nome de Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Nosso Senhor Jesus Cristo, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai e comei, isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. E semelhantemente também depois da ceia tomou o cálice e, tendo dado graças, o entregou, dizendo: Bebei todos deste, porque este cálice é o novo testamento no meu sangue, derramado em favor de vós para a remissão dos pecados. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. A paz do Senhor seja contigo hoje e para todo sempre. Amém. Queridos irmãos, queridas irmãs, o próprio Senhor Jesus, que é o cumprimento de todas as promessas de Deus, Ele vem até nós no pão e no vinho mediante a palavra com seu corpo e sangue, e traz a certeza do perdão, da salvação e da vida eterna. Ele é o abraço de Deus para nós, para você. Que Deus o abençoe nesse encontro com Jesus. Durante a distribuição, queremos cantar daí aquilo que for preciso, for necessário. Conforme o costume, instrumentista, apoiadores, aí a congregação vindo em duas fileiras pelo centro e retornando pelas laterais. Todos podem se assentar. Tomai e comei.
esse é o corpo de Jesus dado à morte para o perdão de todos os vossos pecados. Tomai e comei. Esse é o corpo de Jesus dado à morte para o perdão de todos os vossos pecados. Tomai e comei. Esse é o corpo de Jesus dado à morte para o perdão de todos os vossos pecados. Tomai e comei. Esse é o corpo de Jesus dado à morte. Jesus, promessa divina que ao mundo reluz, em rude presépio de noite em Belém, enquanto as estrelas brilhavam além. Desejo ao teu lado viver, meu Senhor, amar e servir-te, Jesus Salvador. Teus pequeninos vem sempre guardar, fazendo a nós todos contigo morar. Ó, fica comigo, meu bom Salvador, preserva em bondade teus filhos no amor, e a todas as crianças a bênção vem dar, que possam no céu com os anjos cantar. Ó tempo santo de Natal, tu tens mensagens lindas. O mundo não tem luz nem paz, mas isto meu Jesus me traz. Ó tempo santo de Natal, tu tens mensagens lindas. Ó tempo santo de Natal, alegras toda a gente. Jesus a cada coração traz vida, paz, consolação. Ó tempo santo de Natal, alegras toda a gente. Ó tempo santo de Natal, eternamente lindo, em alegria em terra e céu, o amor do Pai Jesus nos deu. Ó tempo santo de Natal, eternamente lindo. Céu azul, noite de esperança, no horizonte uma estrela vem anunciar a divinal criança. É Jesus no sublime lugar. Anjos cantam em seu louvor, hinos santos de paz e amor. E na terra alegria geral, anunciando o primeiro Natal. Natal, Natal. Céu azul, noite de esperança, no horizonte uma estrela vem anunciar a divinal criança. É Jesus no sublime lugar. Anjos cantam em seu louvor, hinos santos de paz e amor. E na terra alegria
Que este verdadeiro corpo e sangue de Jesus vos fortaleça e preserve na fé verdadeira para a vida eterna. O Senhor é contigo hoje e para todos sempre. Amém. Despedimos a todos com a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. 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 Queridos irmãos, queridas irmãs, sigam com Jesus o cumprimento das promessas de Deus. Sigam com Jesus e sigam bem. Os cumprimento então na saída neste momento.